noite a todos. Glória a Deus. Amém, amados. É assim, vamos se apresentar. Tem celular para a gente ver isso. Vamos sentar, irmão. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu creio que Deus está presente. Vamos lá. Hoje a casa está cheia, né? Glória a Deus. Vamos lá, aprender um pouquinho lá, todas as crianças vão ser ministradas, vão ouvir a palavra de Deus lá. As crianças, jovens, também aqui são bem cuidadas. Já vou ter você que está em casa acompanhando aí. Pode trazer o seu filho, que tem os irmãos, tem escolinha lá, e eles vão ficar bem, eles vão ficar ministrado também a palavra de Deus. Amém, amados? E nós aqui, eu vou comentar algo com os irmãos, como Deus colocou no coração. Dessas 3 quinta-feiras, nós começamos hoje. Eu convido a todos ir até o fim. Dia 4, que é quinta-feira que vem, se eu não me engano, é isso? É isso, pastor? Quinta-feira que vem, o pastor Nivaldo, da comunidade, vai estar aqui conosco, ministrando a palavra de Deus. Pastor Nivaldo, ele com todo prazer, todo carinho, aceitou o convite de estar conosco aqui. E é ele que vai estar trazendo a ministração, vai ser o instrumento de Deus para trazer a mensagem para nós. Até eu, pastor, eu vou receber em nome de Jesus. Amém, amados? Então, se programe. Você que está em casa e não veio ainda, se programe para a próxima quinta-feira você está aqui presente. Daqui a pouco, o pastor Mauro, assim que eu terminar a palavra, eu vou fazer a oração. Ele vai fazer a unção e nós vamos, mais uma vez, buscar a presença do Espírito Santo. Porque sem Ele, nada podemos fazer, não somos nada. Porque pela falta da presença do Espírito Santo, muitas pessoas estão padecendo. Muitas pessoas estão caindo, estão ficando prostradas. Muitas pessoas estão fracas, não conseguem buscar a Deus permanentemente, constantemente. Às vezes essas pessoas que estão aqui representadas, através de uma fotografia, através do nome, num caderno de oração, uma caderneta, não é de poupança não, é de oração. Aqui, ó, tem bastante, uma peça de roupa. Eu tenho certeza, se você que está aqui, intercedendo por ela, você trazer o Espírito Santo para a sua vida e ser luz, vai chegar neles, em nome de Jesus. Amém, amados? Eu quero ler com os irmãos o que está em Lucas, capítulo de número 11. Lucas. Aleluia. Abaixa o fundo um pouquinho, filho. Obrigado. Lucas 11 e o versículo 9. Quem trouxe a Bíblia, abre aí, Lucas 11, 9. Quem não trouxe a Bíblia, acho que está passando aqui na tela, você pode acompanhar. Se coloque em pé, desculpa, mas mais uma vez, em reverência à palavra de Deus. Perdão, mas... Lucas 11, versículo 9. Amém, amados? Diz assim: eu vos digo, a vós, pedi, dar-se-vos-á. Buscai, e acharei. Bate, e abri-se-vos-á. Amém? Mais uma vez, quero que todos os irmãos presentes fale comigo. Vamos lá. Eu vos digo, a vós, pedi, dar-se-vos-á.
Buscai, acharei. Batei, abri-vos-á. Olha para o irmão que está ao seu lado. Diga, peça, você vai receber. Presta assim não, hein? Não é para você pedir emprestado, não. Faz isso não, Carol. Oh, pelo amor de Deus. É para pedir para o nosso Pai. O irmão já ficou feliz. Vou pedir 6 ali, né? Feche os seus olhos, Senhor Deus. Que essa palavra venha ficar registrada em nosso coração. Que através dela, Senhor, nós vamos se fortalecer espiritualmente. Nos alerta. Eu sei que o Senhor falou. Eu sei que essa pessoa veio e falou, não fala comigo, Deus. Ele vai falar em nome de Jesus. Todos que crêem, digam amém. Poder sentar. Irmãos, essa passagem aqui em Lucas, capítulo de número 11, e o versículo 9, Jesus, ele estava falando naquele tempo, mas ele fala para nós hoje também. E toda palavra serviu lá e serve. E servirá para sempre, porque passará os céus e a terra, e a minha palavra, ela não. É interessante que ele fala, olha pessoal, pode pedir. Pede, ele vos será dado. E quando eu lia, interessante que quando eu li essa passagem, me veio instantaneamente pedido. O que nós mais faz em nossa vida? Não é pedir? Deus. Você levanta às vezes alguns, ou todos, obrigado Senhor. Se agradece. Quem agradece aqui quando acorda? Mas logo na sequência você faz o quê? Pede. Senhor, obrigado pela noite, pelo dia, mas me ajuda a vencer, me ajuda a passar. Não é verdade? Mas Jesus, ele garantiu. Então por isso a gente tem que pedir. Pedir, dar-se-vos-á. Mas também aqui ele falava sobre a perseverança. Não pedir. Porque não adianta, por exemplo, eu pedir e não perceber. Ele falou, peça, você vai receber. Busca, você vai encontrar. Bate, que a porta vai se abrir. Agora, preste atenção, irmãos. É uma palavra meio direta. Você pede, mas você está preparado para receber? Quando eu estava lendo esse versículo, o Espírito Santo imediatamente ele falou, eu li, pedi, dá-se-vos-á. E o Espírito falando, você está preparado para receber? Porque tudo, ele falava fortemente, porque tudo que nessa vida você precisa estar preparado. Todos os pedidos que fazemos, nós temos que estar preparado para receber. Quando você pede uma pizza lá no final de semana, aqueles 4 dogão, e 3 só para você, os 3 para a família, você não fica preparado para recebê-los, sim ou não? Eu lembro que eu pedi o pão para a nossa irmã Aline e fiquei preparado para receber. Tudo que nós pedimos, irmãos, nós temos que estar preparado para receber. Na vida material, tudo, nós temos uma preparação. Agora, quando se trata das coisas de Deus, do Espírito de Deus, que ele fala no versículo de número 13, do capítulo 11. Vê lá. Continua lá, no 11, versículo 13. Pois, se vós, ele fala de nós,
sendo mau, sabeis dar boas dávidas aos vossos filhos. Olha só que a parte interessante. Quanto mais dirá o Pai Celestial, o Espírito Santo, aquele que percebe, irmão? Então, se eu quero o Espírito Santo, eu vou pedir. Agora que entra a parte espiritual, mas falamos na material. Eu quero. Mas você está preparado para receber o Espírito Santo? Você já preparou a sua vida para ter o Espírito Santo? Não é só você ficar pedindo, mas não coloca a sua vida em preparação para ele morar, fazer morada, habitar. Irmãos, eu costumo dizer, o Espírito Santo não deve ficar como visita na sua vida, ele tem que ser morada. Ele tem que morar no seu coração. O Espírito, eu fui na igreja, senti a presença do Espírito Santo. Amém, glória a Deus, mas você precisa preparar a sua vida para que ele possa fazer morada, para que ele seja permanente na sua vida. Por exemplo, vou dar outro exemplo, até chegar lá. Eu vou dirigir um carro, muitas das vezes eu sei dirigir, mas eu tenho que ter preparo. E quando eu não tenho uma preparação, eu posso até dirigir, mas eu vou sofrer umas consequências alguma mais cedo ou mais tarde. Porque muitas pessoas estão brincando com Deus. Ela fala, bem, Espírito Santo. Daqui a pouco ela está lá no pecado. Ela está seguindo os desejos da carne. Mais cedo ou mais tarde ela vai ter a É ou não é? Então quando eu digo, se preparem para receber o Espírito Santo, é para que você seja uma pessoa conforme Deus, a semelhança. Não é porque você vai ser santinho, certinho, não, mas se arrependa dos seus pecados, saia dele. Porque não adianta você se arrepender e permanecer. Adianta alguma coisa? Quem está entendendo? Dá uma glória a Deus aí, Biel. Isso é preparar para ter o Espírito Santo. Interessante que esse versículo falou tanta coisa. Ele falava, o Espírito Santo, olha, aqueles, aí ele me deu João, capítulo 14, versículo 15, faz favor, filho. João, porque às vezes você está perguntando, como preparar para receber o Espírito Santo? Jesus, ele dá uma dica legal no Evangelho de João 14, 15, ele diz, olha só, se me amais, isso é a palavra de Jesus. Ele falou, pessoal, se vocês me amarem, aí guardar os meus mandamentos, versículo 16. 16? Isso mesmo, filho. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Versículo 17. Foi? Aqui então. Quero que a igreja leia esse versículo, por favor.
Percebe, irmão? E Paulo, numa ocasião, falou: olha, pessoal, vocês são um templo do Espírito. Então, não é a visita, irmão. É a presença permanente na sua vida. Você precisa, eu quero o Espírito Santo. Louvado seja Deus. Mas você está preparado? A pergunta, a terceira vez está sendo perguntada a você. Você deseja o Espírito Santo? Eu desejo o Espírito Santo. Eu quero, porque o Espírito Santo, ele traz vida em abundância. O Espírito Santo, ele traz um alívio. Ele tira todo jugo pesado. O Espírito Santo, através de Jesus Cristo, ele não condena nenhuma condenação, quer dizer que ele tira toda a condenação. Mas quando você limpa a sua vida, não adianta você, ele falou, se você me amais, quem ama Jesus aqui? Se eu perguntar, todo mundo já está falando, peraí, claro que eu amo. Mas como você pode dizer, eu amo a Jesus, eu quero morar com Jesus, eu quero aqui nesse tempo ter o Espírito Santo, mas você ama, você não é generoso. Eu sou bondoso, mas você precisa ser bondoso e ser generoso. Como você pode dizer e ser, eu quero ser templo do Espírito Santo, mas você não consegue perdoar? Você não consegue limpar o seu coração, você é cheio de mágoa. Você quer ser cheio do Espírito Santo, mas você continua fazendo a vontade da carne. Você continua sendo puxado por mal. Não tem jeito de você ter o Espírito Santo dessa forma. Mas eu vou se tornar santo? Não, é só você parar com as más obras. Isso mostra que você realmente ama e quer ser morada do Espírito de Deus. Aí ele vai entrar na sua vida, meu irmão. Ele vai curar. Ele vai curar até aquele que você determinar. Quando o Espírito Santo estiver com você, diga glória a Deus. Mas, volta a repetir, quarta vez. Você está preparado para receber o Espírito Santo? Aí vamos emendando, examine a si próprio. Né? Porque, irmão, tê-lo não é fácil. É como eu falei outro dia, não lembro para quem, mas eu falei para uma pessoa. Eu acho que eu falei uma mensagem aqui também. Eu venho aqui, quando eu consigo vir, né? Quando eu consigo vir, eu venho. Vem sobre a minha vida, Espírito Santo. Opera, nós pedimos libertação, pedimos prosperidade, pedimos tanta coisa. É ou não é verdade? Aí chega ali daqui a pouco, o Espírito Santo tem que estar em mim. Aí daqui a pouco, eu saio ali. Exemplo. Vou lá tomar um, vai. Eu vou lá tomar. Você sabe, nunca não fica em uma, né? 2, 3, 4. Eu, quando bebia, Tarcísio mal ia para casa. Eu, quando bebia, esqueci o caminho de casa. Adiantar, eu saía do boteco em boteco. Aí a gente sai da igreja. Faz mal não, Deus. O Senhor conhece meu coração. Ele começa a sujar o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo vai permanecer ali, irmão? Ou aquele que às vezes vem, ora, busca, até ora, busca, mas vai lá e cumpre o desejo da carne, se prostituindo. Aqueles que saem daqui, busca a Deus, mas chega lá fora mentindo. É mentiroso.
O Espírito Santo habita aí, irmão? Isso é preparar, você arrancar a mentira, arrancar a mágoa, arrancar a prostituição, arrancar tudo que não convém de Deus e falar: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. E quando a gente tem o Espírito Santo, eu não digo que não vai ter tempestade. Lembra de Paulo? Ele recebeu, ele mudou a vida dele, transformou homem que era perseguidor, passou a ser perseguido. E suportou todas as aflições, porque nele havia o Espírito de... E você só vai passar até a vida eterna. Para você chegar lá, eu digo você que está presente hoje aqui, você que está ouvindo em casa, até para você chegar à vida eterna que Jesus Cristo oferece, você precisa do Espírito Santo. Por isso Jesus deixou o Consolador. Diga glória a Deus. Agora a decisão é sua, irmão. Começa a preparar realmente, assim como você prepara. Você quer comer uma feijoada, você vai lá e prepara. Ou vai lá e compra e pede. Vai lá, você vai lá. Falando em feijoada, lembrei da feijoada. Né? Quando eu vou fazer uma feijoada, eu vou comer uma feijoada, eu já fico preparado. A André fica a manhã toda fazendo, né, André? Os irmãos gostam de churrasco aqui. Feijoada eu também fui na casa do irmão Josmar. Rapaz, tem que ter todo final de semana lá, irmão. Mas dá um trabalhão, não dá, irmão? Não dá? Não dá um trabalhão? Vai fazer o churrasco, dá outro trabalhão. Mas todo caso você prepara. Vai fazer o pão lá. Eu já tenho uma industrial lá. Essa é boa. Olha um muco desse daí. Tem que amassar a massa aí, ó. Roberto? Ei, glória a Deus. Mas, irmão, eu estou dando esses exemplos para você perceber que tudo em nossa vida exige uma preparação. Você quer formar-se advogado, você vai se Você quer ser um juiz, você vai se E quem prepara, recebe, alcança. E espiritualmente é a mesma coisa, irmão. Eu preparo para ter o Espírito Santo. Eu limpo todo aquilo que não agrada a Ele, eu arranco da minha vida e falo: a casa é sua, Espírito Santo. É como você convida um parente para pousar na sua casa. Acho tão legal, eu aprendi essa pousar aqui. Só vi um falando pousar, e lá eu não sabia, pousar era só avião. Aqui que eu vi todo mundo pousar, eu não sabia, era interior, né? Aprendi, agora eu também uso. Vai pousar? O que você faz? Por exemplo, tem alguém aqui tem um parente que mora longe, um pouquinho longe? Tem? Sabe onde? Onde? Deixa ele lá. Fica lá. É só um exemplo, tá? Tá assim, não quer nem saber. Vamos fazer um exemplo. Aí ele fala assim: olha, eu vou aí para sua casa e vou pousar aí. O que você faz? Mesmo não querendo, vamos arrumar um canto. Vamos limpar aqui. Para ele chegar, tá limpo. É ou não é assim? Ou alguém vai pousar na sua casa, pastor, você prepara, você deixa tudo preparadinho para a pessoa pousar. Da mesma forma, é a nossa vida espiritual com o Espírito Santo. Eu falo: vem Espírito Santo, mas não preparei o lugar para ele aqui dentro de mim. Como ele vai pousar? Aí você vai ficar falando igual aquele louvor: fica, Senhor, já se faz tarde, tem meu coração para pousar, faz em mim morada permanente, fica, Senhor,
meu Salvador. É assim que você tem que tratar a sua vida. E é isso que nós vamos buscar, irmãos, nessas 3 quinta-feiras. Vamos pedir sim, porque Jesus disse, pedi, pedi, dar-se-vos-á. Aleluia. E ele disse que todo aquele que pede, recebe. Ele comparou, vocês que são maus, sabei dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o seu Pai Celestial. E se vos pedir o Espírito Santo, ele dará. Mas eu reforcei, você precisa prepará-lo. Você tem consciência, eu não posso acusar ninguém aqui, eu não estou aqui para isso, mas eu estou aqui para ministrar a palavra de Deus. Você tem que saber das suas atitudes, o Espírito Santo às vezes ele te cutuca, ele fala, não faz, você faz. É ou não é verdade? Aí vem aquela coisa que eu adoro isso daí. Aquele crente fala assim, eu estou errando, estou pecando e fala, o Senhor sabe do meu coração, não é assim? O Senhor conhece o meu coração, Ele conhece que ainda não está preparado para receber a presença dEle constantemente. Agora, resumindo, para terminar, partimos para o final, mais uma oração. Prepare o seu coração para ser morada do Espírito Santo. Porque além da vida eterna, porque o Espírito Santo te conduz para lá, por isso Jesus deixou o Consolador. Ele te deixa também para que neste tempo, quando vinham as aflições, quando vinham os momentos difíceis, Ele está contigo e você vai passar glorificando. Como Paulo levava lambada, mas glorificava a Deus. Porque ele tinha presença real e verdadeira e permanente do Espírito Santo. Você já foi à casa de alguém? Pousar, às vezes pousar, né? E a pessoa não preparou, não deixou tudo organizado, chegou lá, está tudo bagunçado. Você reparou? Você chega lá, aí está tudo revirado. A pia está cheia de louça. Você fala, acho que deixou para me lavar. Tudo revirado. Você vai para pousar, você já começa a mudar de ideia, não começa? Você olha assim, misericórdia. Aí você já começa a procurar uma desculpa, o que eu vou fazer? Aí você já fala, o que eu vim fazer aqui? Eu falei que ia pousar. Aí você fica quietinho, disfarçando. Chega lá, aí você fica reparando, fala, aí você começa a se sentir incomodado, sim ou não? Aí você começa a ficar... Aí daqui a pouco você vira um mentiroso. Eu falei, mas não dá, porque acabou parecendo um compromisso. Na verdade, você está saindo fora. É ou não é verdade? Porque o lugar estava sujo. Não estava confortável. Não estava legal. Aí você, da mesma forma é o Espírito Santo quando chega para fazer morada na sua vida, ele vê que o pecado, ele vê sujo, ele vê mal organizado, ele não fica. Ele vai, mas ele vai embora. Por isso eu estou falando, você está preparado para receber o Espírito Santo? Você está preparado para sair daqui e não mentir mais? Você está preparado para sair daqui e perdoar aqueles que te ofenderam? Você está aqui preparado para caminhar com Cristo? É isto? Bem dizer o que te maldizem, orai pelos que te perseguem. Você está preparado? Estou, pastor. Se você não está, nós vamos ficar nessas 3 quinta-feiras, em nome de... Coloque no seu coração, eu não quero que você fale, eu quero que você fale, nessas 3 quinta-feiras eu vou conseguir. Agora, se você chega numa casa, eu vou pousar aí, aí chega, tá cheirosa, tá tudo organizadinho, tudo bonitinho. A pessoa colocou até uma cama bacana para você lá, um travesseiro, chega, cheira amaciante, né? Aí você já começa a ficar mais à vontade.
A pessoa, olha, aí a pessoa, ela não sabe o que fazer para te agradar. Tudo organizado. Tem um cafezinho, toma aqui. Olha, daqui a pouco eu vou fazer o almoço. Daqui a pouco eu vou fazer isso. Olha, antes de nós dormir, nós vamos fazer. Não é assim? Você começa a se sentir bem, tanto que você vai lá mais vezes, é ou não é? É igual eu fui na casa dos meus irmãos aqui. Alguns fui no com o Josmar, fui no Montas, e sinto a vontade. O Espírito Santo é a mesma coisa. Você tem que fazer de tudo para ele permanecer na sua vida. Diga glória a Deus. Agora a decisão não é minha. A minha eu já tomei. A decisão é sua. Pare desse negócio de querer enganar a mentira. Já viu esse ditado? Você querer enganar a mentira. Você fala, não vou mentir, mas vou faltar com a verdade. André fala que às vezes a pessoa chega e fala assim, você tá bonito? A pessoa não tá achando bonito, ela fala, você tá bonitinho. Tá bonitinho, porque bonitinho é um feio mais arrumado, né? Um feio arrumado, como que é? É um feio arrumado. Ué, você tá bonito ou tá bonitinho? Eu tô bonito. Então, é verdade. Não, você tá feio. É que ninguém nem vê. Não, você tá bonitinho. Né? Aquela, que bonitinho. É um feio bem arrumado. Agora o seu coração tá como? Eu vou fazer mais uma oração. Eu quero que você, nessa oração, nesse louvor que nós vamos cantar de novo, não há Deus maior. Eu quero que você limpe todo o seu coração. Você saia daqui decidido a nunca mais chatear, expulsar, tirar o Espírito Santo. Ele vai vir sobre a sua vida. Ele vai encontrar tudo limpo, tudo preparado, e ele vai fazer morada. E quando ele fizer morada, irmãos, aquela doença, aquela contenda, aquela desorganização que está na sua vida começa a melhorar. Começa a passar. Pode crer nisso. Eu falo com a maior certeza que eu tenho. Foi assim comigo e será assim com você. Aí, quando isso acontecer na sua vida, vai acontecer em todos que estão ao seu redor. Limpa-se primeiro. Eles vendo a luz brilhar em você, eles vão brilhar também. Em nome de Jesus. Aquela pessoa que chega em casa gritando, brigando. Ela sai da igreja e já sai brigando. Chega em casa chutando. O Espírito Santo está aí? Então seja tolerante. Seja manso. Ama realmente a Jesus. Se coloque em pé. Nessa oração quero que você que toma essa decisão hoje. Pastor, realmente eu vou começar a faxina dentro do meu coração. Porque Jesus disse, pedi, e dá-se-vos-á. Mas a gente está preparado, nós estamos preparados para receber esse pedido. Você está preparado? Pastor, eu não sei, agora você vai estar preparado. E o medo, as dúvidas, a ansiedade, a angústia, com a presença dele na sua vida vai sair tudo. As preocupações, aquela coisa que você fala, não vai dar certo. Mas se o Espírito Santo estiver com você, ele diz para você, já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Senhor Deus, Pai de amor, Pai de bondade,